reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Reavivados por sua palavra está chegando aí para ajudar você a estudar um capítulo da Bíblia por dia. Esse é o objetivo do nosso programa. Aqui todos os dias na TV Novo Tempo, o mais importante é você ter um momento no dia para comunhão com Deus. Então não se esquive disso. Marque um horário, seja fiel àquele horário, crie uma rotina, porque desta forma a palavra vai impressionar você a cada dia e vai lhe dar uma lição de vida, uma orientação para a vida diferente a cada dia, tá bem? Estamos com histórias belíssimas do Antigo Testamento, algumas delas nos assustam, não é? Mas são histórias maravilhosas. Estamos agradecendo ao Cevisa, que nos cede esse lugar aqui encantador, aqui num cantinho da sua propriedade. O Cevisa é o Centro de Vida Saudável Adventista, aqui na região de Engenheiro Coelho. Tenho certeza que se você vier aqui, você vai gostar bastante, né? Tente saber alguma coisa aí pelo site. Ok, então estamos lá no capítulo 30. E como eu estava dizendo, há histórias assim bem intrigantes, né? Histórias de mentira, histórias de falsidade, de adultério, é isso que acontece, guerras, né? Mortes que acontecem aqui no livro de Gênesis. Vou repetir, quem escreveu foi Moisés, ele escreve depois de muito tempo que essa história aconteceu. Então não tem muitos detalhes em algumas histórias, outras têm até um pouco mais de detalhes, mas é muita história para poucas palavras. Essa é a definição do livro de Gênesis. E a partir do final do livro, quanto mais chega ao final, a gente vai vendo que as histórias têm mais detalhes. Tem mais capítulos, por exemplo, sobre a história de José. Ele termina, né, com José, o livro de Gênesis. E quando entra em Êxodo, então, há mais detalhes ainda, porque quem escreve é Moisés. Ele está perto daquele tempo, ele está passando por aquele tempo, especialmente a história do Êxodo, né? Ele esteve envolvidíssimo ali em todos os momentos e faz parte, é protagonista da história lá em Êxodo. Então você já sabe, aqui você vai encontrar muita realidade, mas Deus está dirigindo todas as coisas. Vamos lá, capítulo 30 então, vou para essa câmera aqui agora, é a luta entre Raquel e Lia, não é? Você percebe que Jacó foi para a casa do seu tio e ele se apaixonou por Raquel, mas o pai, Labão, na hora do casamento, ele coloca a filha mais velha e ela estava coberta com um véu e ele não percebeu, só percebeu no dia seguinte que o pai tinha enganado a ele, né? Então há várias histórias de mentiras aqui, né? E ele trabalha 7 anos por uma, depois 7 anos pela outra, paga, né? Dá o dote, porque ele não tinha nada, ele veio com uma mochilinha ali para a casa de Labão, fugitivo do seu irmão, né? Esaú, a quem ele havia enganado e o pai também, de uma certa forma. Bom, nós vimos aí, terminamos o capítulo, os filhos, né, os 4 filhos de Lia, que é a irmã mais velha, que era abençoada no sentido de ter filhos, e agora no capítulo 30, Raquel, que é uma continuidade, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. O problema não estava com Jacó, o problema estava com ela, não é? Jacó havia desprezado Lia, então Lia começou a ter filhos e ela não. Então, são histórias bem interessantes, né? Mas é de um filho de Raquel que vem então toda a ascendência até chegar a Jesus. Então é bem interessante isso, Deus iria cumprir isto, né? De alguma forma. Labão atrapalhou. Então vamos fazer só aqui um parênteses, né? Sempre nos planos de Deus, Satanás tenta interferir. Sempre nos planos de Deus, Satanás tenta interferir. O Messias nasceria de Abel, não é? Abel foi morto por Caim, então vem Sete. Então o Messias vai nascer de Sete. A multidão, a comunidade se corrompe toda. Então Noé, que era de Sete, que era de Adão, então vai para a arca, os seus filhos. Então há uma destruição porque o mundo se tornou tão mal. Então Satanás ele vive colocando empecilhos, ou vivia colocando empecilhos para que Jesus viesse a nascer. Ele sabia bem da história. Ele faz isso hoje também.
vive colocando empecilhos na sua vida, na minha vida, para que Jesus não nasça em nosso coração, para que ele não tenha a sua sequência. Então, nessa história aqui é bem interessante. Raquel não tinha como ter filhos, e Abraão fica bravo: eu sou Deus, por acaso, para te dar um filho? Eu não sou Deus. E ela tem uma ideia, mesma ideia que teve Sara com Abraão: eu vou lhe dar a minha serva. Por isso que os nomes dela são mencionados ali, não é? A serva dela era Bila, e com Bila, Jacó teve 2 filhos, não é? Eles aparecem aqui, os nomes deles aparecem, Dan e Naftali. Bom, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou a Zilpa, no verso 9, a sua serva também, e Abraão teve mais 2 filhos, Gade e Azer, filhos da serva de Lia. Então a família está crescendo aqui, né? E aí conta uma historiazinha bem interessante, né? Foi Rúben, filho de Lia, até a ceifa do trigo e tal, e encontrou algumas mandrágoras. O que é a mandrágora? A mandrágora era uma flor, assim, dessa flor eles faziam um chá e achavam que este chá essa flor produzia um tipo de uma fruta como uma maçã, né? E o chá desta mandrágora, diziam, e até hoje se crê isso, que é um elemento para desenvolver a fertilidade. Então, Raquel queria, né? Raquel queria, claro, eu quero também usar disso. E ela disse para Lia: Lia, pede para o seu filho me dar algumas mandrágoras. Eu preciso de algumas mandrágoras. Ele disse: não, você não vai ter as mandrágoras do meu filho, de jeito nenhum. Você não vai ter. E olha que coisa bastante mesquinha, né? Se você me der as mandrágoras do seu filho, né, para que eu possa também ser fértil, você pode dormir essa noite com Jacó. Então vejam, elas disputavam entre si. Jacó gostava mais de Raquel. E ela disse: não, então hoje tá bem, então tome aqui as mandrágoras, quem sabe você fique grávida também. E Lia concebeu mais 2 filhos, Isacar e Zebulon, mais 2 filhos para Jacó. E Raquel, a Bíblia diz assim, lembrou-se Deus de Raquel. Não foram as mandrágoras, né? Foi depois de algum tempo. E ela concebeu também, teve José. Aí está José. São 11 filhos, param por aí. O 12º vem depois, e vem também de Raquel, que lhe causa a morte. Mais para frente isso vai acontecer. Mas Raquel, tendo dado à luz, ficou muito feliz, né? Chamou ao seu filho de José, chamaram o filho de José. Então, tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, seu pai, o pai dela, né, o seu sogro: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Eu quero voltar. Pronto. Agora eu já tenho um filho da mulher a quem eu amo de fato, então eu quero voltar. E Labão fez uma lambança toda, né? E a gente sabe como é que ele era. Ele era interessado em dinheiro. Quando Eliezer chegou para ver Rebeca, ele foi lá, estava interessado no ouro e tudo mais. Labão era assim mesmo, né? E agora nós vamos conhecer essa história um pouco mais de perto. Bom, a situação era que Labão queria ter vantagens em tudo, não é? E Jacó faz uma proposta. Então, qual é o salário que você quer? Não é? O que você quer fazer? Eu preciso sair daqui com alguma coisa. Então vamos fazer um pacto, fixa o teu salário e depois a gente resolve, fica mais um pouco comigo, porque você é abençoado, né? Labão está querendo saber só da bênção, né? Como muita gente só quer a bênção. E então ele disse: tá bom, então todo animal que sair malhado, salpicado, esse vai ser meu, tá bom? E os demais eram lisos, e os lisos eram mais prováveis. Ele fez um bom negócio com Labão, né? Então eu só quero os que têm alguma mancha, que são listrados e tal, etc. Estou resumindo aqui a história, né? E o que fez Labão? Naquela noite separou exatamente esses e levou para longe, para que Jacó não pudesse tê-los ali e já começar o seu pequeno império, né? Mas Deus foi maravilhoso e ele usou um método que hoje é aceito cientificamente até,
de colocar uma vara na frente onde eles passavam, e as fêmeas, vendo aquilo, acabavam produzindo mais animais listrados e manchados do que animais lisos, e ele conseguiu fazer um pequeno império ali. E incrível, né? Labão se sentiu novamente lesado. Imagina, olha como você faz, nascem sempre os melhores para você e tal, e Deus o abençoou. Primeiro o milagre, depois há alguns fatores científicos que não dá tempo para a gente mencionar agora. E ele enriqueceu muito. Eu desejo que você seja muito feliz e abençoado dentro da vontade de Deus. Sempre faça a vontade de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas vêm. Fazei tudo o que ele vos disser. Vamos estar em segurança quando estivermos dentro da palavra de Deus. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos pedir tua bênção para que andemos segundo a tua vontade. Para que façamos das palavras da Bíblia as palavras da nossa vida. Para que tenhamos vida através delas, para que elas iluminem o nosso caminho. É a tua palavra. Ajuda-nos em nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Revivados por sua palavra.